Você cria a sua realidade, você cria a realidade com pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Pronto, mas por que eu penso tanto naquilo que eu quero e eu não consigo criar isso na minha vida? Então, são três premissas. Primeiro, você tem que acreditar nessas três premissas. Quem cria a sua realidade? Então você só pode responder duas coisas. Eu ou alguém outro. Ou um misto dos dois. Mas no final das contas, se você fizer a análise, você vai ver que é você que cria a sua realidade. Você tem o poder. Existe uma relação entre o que você faz e o que você colhe. Tá bom. Por mais que tenham coisas acidentais na sua vida, coisas que você não opta, que você não escolhe, que são coisas que acontecem, a escolha sobre o que você vai fazer com isso que acontece para você ainda vai ser sua. É aquela famosa colocação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele faz com o que acontece. Então não importa como você nasceu, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve, os abusos que você sofreu na infância. Isso tudo é importante, deixa cicatrizes, mas a responsabilidade sobre como você vai lidar com isso vai ser sua. Então tu não pode usar isso como justificativa pela tua infelicidade, pelo teu fracasso naquilo que você deseja na vida. Por quê? Porque você tem opções, você tem escolha, por mais dolorido e marcante que isso seja. Então esse é o primeiro ponto. Você cria a sua realidade. Okay. É você. Aí o segundo ponto que você tem que se perguntar, ok, se eu crio a minha realidade, como eu crio ela? A segunda premissa, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Então, se é você que cria a sua realidade, se você cria a sua realidade com o pensamento, terceira questão que você tem que fazer é o seguinte: mas eu sou livre para pensar naquilo que eu quero? Putz, aí pegou. E aí você vai pensar o seguinte, cara, tá o Joel, tá o Jacob falando aqui, e tá uma conversa boa, mas eu tenho total liberdade de pensar no que eu quero. Eu não preciso concordar com o que o Jacob fala, eu não preciso concordar com o que o Joel fala. Então, nós temos controle total sobre o nosso pensamento. Viktor Frankl, ele estava numa cela, num campo de concentração nazista, um espaço que caberia 15 pessoas, tinha 100 e poucas pessoas, muitas nuas, e ele teve um insight ali. Cara, esses soldados nazistas, eles têm controle total sobre o meu corpo, mas tem uma última liberdade, que essa eles não podem me tirar: a liberdade de pensar. Eu posso pensar o que eu quero. E aí ele começou a se ver, a se imaginar, dizer como é que eu posso usar o meu pensamento para criar um alento, uma esperança de sair daqui. E aí ele escreveu um livro Em Busca de Sentido depois, porque ele buscava qual o sentido que pode existir num campo de concentração. E aí ele se imaginava, ele usou o pensamento para se ver em audiências, em plateias, em escolas, ensinando o que ele estava passando para que isso nunca mais acontecesse. Então, dali nasce essa percepção de que a última das nossas liberdades é a liberdade de pensar naquilo que você quer. Não importa o ambiente em que você está, você ainda tem controle sobre o seu pensamento. Então nós temos três premissas. Você cria a sua realidade, você cria a realidade com o pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Mas aí, vem uma outra pergunta. Por que você não consegue criar a realidade que você quer? É a pergunta que eu ia te fazer. E ali entra a questão. Você é livre para pensar no que você quiser, mas raramente nós usamos esse poder de escolha. Nós somos livres para pensar naquilo que nós queremos, mas essa liberdade, ela não é absoluta.
Você tem que desenvolver ela. Porque senão se você se identificar, por exemplo, com condicionamento, você se torna uma pessoa reativa. E aí você não tem liberdade de pensar. O pensamento, ele acontece em você. Não é você que pensa. O pensamento acontece. Da mesma forma como não é você que faz a digestão. A digestão acontece, ela é automática. E aí o pensamento, ele se torna uma resposta ao estímulo externo. Se você tem um pensamento condicionado, se você tem uma convicção, e você não tem consciência dessa convicção, se eu agir sobre essa convicção, a resposta não vai ser tua, ela vai ser da convicção. Exato, perfeito. Então por isso que desenvolver o poder de escolha é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode desenvolver. E a maioria de nós, Joel, eu acho que tu percebe isso, a maioria de nós não conseguimos fazer isso ao longo da vida. Por isso que nós somos tão alienados ao que acontece conosco. Nós não sabemos lidar com isso. E tem uma coisa que Einstein chamava de a ilusão de ótica da consciência. O que é isso? As palavras, elas têm um poder hipnótico sobre nós. Quando você atrela um rótulo, um nome a uma coisa, você, em determinado momento, você passa a confundir o rótulo com a coisa em si. Você se separa, o conhecimento, ele nos separa daquilo que nós conhecemos. Te dar um exemplo. Se você tivesse morado em Marte até hoje, Joel, e aí você desce para a Terra, você anda ali pelo Alphaville, você nunca viu uma rosa vermelha, nem a cor vermelha. E aí você se depara com uma rosa vermelha, tá contemplando, olhando, entendeu? E por que a gente não faz isso hoje? Porque tu olha e diz, isso é uma rosa. Tu já sabe o que é, é uma rosa. O Judy Krishnamurti, o filósofo indiano, ele dizia o seguinte: se você disser para uma criança, isso é um canário, ela nunca mais vai ver o canário. Passarinho. Ela só vai ver, isso é um canário. Entendeu? Então isso acontece muito na nossa vida. Qual a coisa prática disso, Joel? Assim, uma vez que eu olho para mim como uma pessoa incapaz, eu nunca mais me vejo como uma pessoa. Eu me vejo como um incapaz. Sim. Se eu me vejo como uma pessoa que não tem inteligência, eu nunca mais me vejo como um ser inteligente. Eu só vejo o rótulo. E isso limita demais, porque assim, ninguém sabe o nível de capacidade que tem. Ninguém sabe o nível de inteligência que tem. Não há como medir essas coisas, entendeu? E nós não somos uma mesa, um objeto acabado. Nós somos uma coisa em construção, né? Mas quando você se identifica com o conceito é uma coisa acabada.